Bom dia, meus amores. Ainda dando continuidade ao nosso conteúdo da nossa aula de hoje, de Geografia, tá? Módulo 2, vamos pegar ainda continuando no nosso módulo 2, página 310, a partir da página 310, tá? Esse conteúdo vai nos mostrar um pouquinho, vai falar a respeito da matéria-prima, a mesa do consumidor, a nossa mesa, tá? A matéria-prima e como que ela chega até nós, de que forma essa matéria-prima, o resultado dela final até nós consumidores. Então, você sabia que muitos dos produtos que utilizamos no nosso dia a dia passam por diversas etapas em sua produção antes de chegar até nós? Tá. Muitos produtos elas passam por essa questão desse processamento para chegar até nós, tá? Por exemplo, nós temos a roupa que vestimos, nós temos, por exemplo, a cadeira onde sentamos, tá? São exemplos de produtos que eles passam por um processo, passam por diversas etapas até chegar esse produto final, de ser roupa, ou de ser a cadeira que sentamos, ou a cama onde deitamos, certo? Como exemplo, nós temos aqui no livro de vocês as roupas. Então, eles são resultado de um processo de transformação do algodão em tecidos, que depois de utilizado para depois são utilizados para as confecções das peças e dos vestuários. Então, a produção do algodão, depois que o algodão é transportado, ele vai ser transformado, né, vai ser adequado, como a gente já viu na aula anterior, né, nesse processo de matéria-prima, né, que é o primário, secundário, terciário, setor primário, setor secundário e setor terciário. Aí ele se transforma, primeiro recebe aquele algodão, que aí nós temos o setor primário, depois nós vamos ele vai passar por aquele processo e vai ser transformado, aquele algodão vai ser transformado em tecido, aí nós temos o setor secundário, e aí até chegar até nós em setor terciário, que vai ser em forma de roupa aquele tecido. Mas pode ser também, por exemplo, em forma de uma colcha para colocar numa cama, pode ser também em forma de uma saia, de um vestido, de uma calça de algodão, certo? Peças íntimas também, né? Pode ser utilizado. Então, para chegar naquele produto final de calça, ou roupa, ou calça, ou camisa, ou peça íntima, antes passou por esse processo de ser algodão, do algodão é transformado em tecido, e só depois do tecido é transformado esse tecido em alguma roupa, tá? Então, aí no livro de vocês, a gente tem o exemplo, né, do trigo. Tá? Como é que acontece esse processo da matéria-prima até chegar à nossa mesa? Aí nós temos aí o exemplo, né, da produção do trigo para algo que nós gostamos muito, que é o pão, por exemplo. Tá? Os materiais de origem vegetal, animal ou mineral utilizados na fabricação de outros produtos, eles são chamados de matéria-prima. Tá? Aí mais à frente nós temos o carro, né, esse caminhão transportando o trigo, e aí ele chega a um determinado local, ensacado, esse trigo está aqui ensacado por esse trabalhador, tá? Depois de transformado aqui, que ele vem aqui mesmo bem bruto, ele vai passar por esse processamento, e aí ele vai ser ensacado, vai se transformar naquele trigo que vocês costumam ver a mamãe utilizar para fazer um bolo, aquela farinha bem branquinha. Então ela já está aqui, ó, ele já está aqui desse saquinho. Antes ele estava aqui, né, bem mais antes, ele estava aqui na plantação, aí tá a máquina, né, fazendo a colheita desse trigo, depois foi transportado para o caminhão, e do caminhão ele foi adequado aqui dentro desse saco, que é o que a gente costuma comprar muitas das vezes para fazer um bolo, por exemplo. Mas daqui ele está na questão de transformação no pão. Então vamos ver. Ele sai da plantação, vai para o caminhão, do caminhão é transformado nessa farinha. Em seguida, ele vai até a padaria, tá? A farinha, ela é transformada nesses pães, ou no bolo, muitas das vezes, que a gente compra numa padaria, por exemplo. Mas a gente está focando no pão. E aí a padaria compra esse trigo, tá?
desculpa, a padaria vai comprar esse trigo e transformá-lo nos pães, que a gente pode observar aqui, ó, nesses pães, ou nos bolos, mas a gente vai focar no pão, né? E finalmente, quando a mamãe vai lá, ou o papai vai lá, compra o pão na padaria, a gente senta na mesa aqui e toma o nosso café com aquele delicioso pão, tá? Então, esse é o processo final do trigo nesse exemplo. Ele começou aqui nessa plantação e depois foi transformado em farinha, da farinha ele foi transformado no trigo no pão até chegar à nossa mesa, tá? E aí, desculpem, até chegar à nossa mesa. E aí a gente pode observar aqui como poderia ser também um outro produto, como eu falei, poderia ser um bolo, não é? Poderia ser uma pizza, por exemplo, que é a massa da pizza, não é? E assim seguem muitos outros produtos, tá? Abaixo da página agora, na página que seguem as atividades, mas eu vou dar uns outros exemplos aqui para vocês de como que acontece o processo de transformação dessas matérias-primas. Por exemplo, aqui nós temos a vaca, né? Ela vai dar o leite e esse leite ele vai ser transformado em inúmeros produtos, né? Ele pode ser transformado no iogurte, pode ser transformado no queijo, tá? A derivação desse produto, que a partir do leite foi feito o iogurte, foi feito o queijo, como eu falei, e assim muitos outros que a gente pode observar. Do leite, mas pode também aqui, essa carne, a carne do boi, chega até a nossa mesa, não é? Para a gente comer aquele delicioso bife. Muitas das vezes o couro do boi aqui também é transformado. Ele é aproveitado para ser feito os cintos que a gente utiliza, né? Cinto mesmo, cinto de calça, cinto para fazer uma decoração bonita na roupa, não é? Bolsas também feitas de couro, a partir do couro do boi, né? E assim muitos outros. Do boi se aproveita praticamente tudo, tá? Aqui nós temos a madeira explorada de forma legal, ou seja, de acordo com a lei, tá? Porque de forma ilegal aquele madeireiro, aquela pessoa está cometendo um crime. A partir do momento que isso aqui é feito de forma legal, legalizada, em que ele recolhe essa madeira e logo em seguida faz a plantação de outras árvores, sem que haja a degradação, uma degradação que vai prejudicar aquele local, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Certo? Aí dessa madeira é transformado, dessa matéria-prima aqui, que é a madeira, é transformada a cadeira, que é feito de madeira, por exemplo. Mas poderia também ser uma mesa, poderia ser um rack da sua casa. Algumas camas, hoje, a gente vê a maioria das camas box, né? Mas tem algumas camas também de estrutura de madeira. Mas até nas camas box, a gente observa também a madeira, porque embaixo é necessário ter uma madeira para sustentar o colchão, tá? Então, da madeira faz diversos móveis, guarda-roupa e assim muitos outros. Então, para chegar ao guarda-roupa, para chegar à cadeira, para chegar à mesa, foi necessário primeiro a matéria-prima, que foi a madeira. Nós temos aqui também a imagem do petróleo, né, que está sendo retirada aqui, tanto em mar como também aqui em terra, né, por esses poços, aqui no mar e esse aqui na terra. Tá? Na terra eu quero dizer assim, porque o petróleo ele vai estar lá, né? Muito profundamente na terra, né? Mas ele pode ser explorado a partir dessas plataformas aqui que ficam no mar, como também esses poços aqui que ficam também em terra, especialmente lá no deserto, tá? Na região deserta ali dos árabes, tem muito desses poços. E aí o petróleo ele é transformado no gás que nós utilizamos, né, para cozinhar, é transformado no querosene, é transformado aqui na gasolina, tá? O petróleo ele é utilizado em diversos materiais. O TNT que a gente usa na escola, ou melhor, o EVA que a gente utiliza na escola, ele é feito a partir também do petróleo, tá? Que é esse líquido bem espesso mesmo, bem grosso,
bem preto, né? Ele fica aqui no fundo, na terra, né? E aí ele é extraído e é transformado nesses materiais. Mas antes, então, a matéria-prima do gás, da gasolina, do TNT que a gente utiliza, a matéria-prima é o petróleo, tá? Então, a matéria-prima é o que dá origem a diversos outros produtos que muitas vezes nós temos dentro de casa, utilizamos dentro de casa, e às vezes a gente não sabe de onde que veio, não é? E assim também segue muitos outros exemplos, tá certo? Eu vou deixar para vocês a atividade que corresponde à nossa aula, das páginas 312 e 313, que aí já é o encerramento do nosso capítulo, e da página 316 a 318 é o resumo, são as atividades que fecham o nosso capítulo, tá? E aí, repetindo, fica a página 312 e 313 correspondente à nossa atividade, à nossa aula, na verdade, e da 316 a 318 corresponde às atividades de fechamento do nosso capítulo, tá? Fiquem bem e bons estudos.